Rádio Jornal. Movimento. Tudo é história. Opa! Vamos pra aula de história, gente! Vamos pra aula, o professor já chegou. Meu querido historiador Lula Couto. Boa noite, professor Lula. Boa noite, meu querido amigo, meu querido colega. Prazer estar aqui contigo, Marcelo Araújo, e com os nossos ouvintes. Prazer grande. Olha, diria outro, isso aí não tem preço. Você ser chamado de colega por um professor da estirpe do meu amigo Lula Couto, espetacular. Esse homem tem história demais. Tudo tranquilo, né, Lula? Não diga isso. Tudo caminhando. Caminhando, assim. caminhando, é verdade. Gente, estamos no dia 12, hoje é dia 12 de julho, mas Lula vai falar, é um historiador universal, e vai falar sobre o 14 de julho. Não vou dizer o ano, vou deixar para ele ficar à vontade, porque assim no Brasil a gente fica perguntando, 14 de julho? Que data é essa? Mas no mundo tem um fato histórico, né, Lula? E olha só, Marcelo, é uma história universal, mas que está muito implicada com a história do Brasil. E digo mais, está muito implicada com a história de Pernambuco. E é isso que a gente vai conversar com os ouvintes. O 14 de julho é de 1789, o ano da Revolução Francesa. Um episódio tão marcante para a história contemporânea que, numa visão tradicional, Marcelo, é esse ano que marca o início dessa época que nós vivemos. Então, quando os nossos ouvintes dizem, eu sou um homem, eu sou uma pessoa do mundo contemporâneo, da contemporaneidade, é porque essa contemporaneidade, numa visão tradicional de história, ela começa lá quando os franceses derrubaram o símbolo do absolutismo de Luís XVI, que era a Bastilha. Uma prisão onde estavam lá presos muito mais políticos, que desafiavam essa autoridade despótica do rei Luís XVI. Então, a Revolução Francesa foi escolhida pelos historiadores franceses, evidentemente, como um marco desse momento revolucionário, evidentemente também, junto com outros, até anteriores, a independência dos Estados Unidos, em 1776, a própria Revolução Industrial, mas a essência foi aquele pensamento, vamos dizer assim, aquela ideologia, que não é só ideologia, é também uma filosofia. Olha aí, Marcelo, o teu campo de trabalho. Vamos lá. A filosofia iluminista. Essa filosofia iluminista, ela é anterior à Revolução Francesa, à independência dos Estados Unidos. Ela está lá impactada na Revolução Gloriosa na Inglaterra. Então, é essa filosofia iluminista que a Revolução Francesa espalha pelo mundo afora. E ela repercute na América, do Canadá até o sul do Chile, até o sul da Argentina. E o Brasil também vai, de várias formas, ser receptor desse pensamento marcado pelaquela tríade, né, Marcelo? Liberdade, igualdade e fraternidade. É bom que se entenda que essa tríade, esses três símbolos da Revolução Francesa, são símbolos entendidos na leitura da época. Porque não é uma liberdade como a gente pensa hoje, não é uma igualdade como a gente pensa hoje. Afinal de contas, continuaram os privilégios no campo, a situação dos camponeses franceses era muito difícil. Os Estados Unidos, por exemplo, que se basearam nesses ideais iluministas, mantiveram a escravidão, ou seja, proclamam a independência americana, mas mantém a escravidão. Então, essas palavras, liberdade, igualdade e fraternidade, elas variam de acordo com o tempo. Eu tenho certeza que quando o teu netinho, Marcelo, chegar e dizer para você, vozinho, vovô, comprou a bola de futebol para mim, aí você vai dizer para ele, olha, meu filho, meu neto,
você vai ter que melhorar essas notas. Aí ele vai dizer, você, vovô, não está me dando a liberdade de jogar futebol. É verdade. Não é? Ele vai entender de uma forma. Justamente. Você entende de outra. Seus pais entendiam de outra. Sim. Agora você imagina botando 100, 200 anos antes do que a gente vive. Então, a liberdade, para hoje, era uma liberdade muito contraditória. Sim. E também a gente não pode pensar que essa própria Revolução Francesa, que falava em liberdade, igualdade e fraternidade, ela teve um período terrível, de muita ditadura, de muita perseguição. Até que ficou conhecida como, esse período ficou conhecido como a época do terror. Mais de 30 mil cabeças guilhotinadas, Marcelo. Lideradas pelo Robespierre. Até amigos revolucionários e iluministas, como Danton, foram guilhotinados. E o símbolo dessa ditadura jacobinista foi a guilhotina em cima do rei Dom João e de sua esposa, a rainha Maria Antonieta. Então, é um momento trágico da história contemporânea, é um momento que inaugura, de uma forma tradicional, como eu te falei antes, a história contemporânea. Quando se um professor tradicional pergunta quando é que começa a idade contemporânea, 14 de julho, olha, 14 de julho, é sexta-feira, né? A gente está na quarta, daqui a 2 dias, 14 de julho de 1789. Mas é um momento ímpar. E sabe o que tem a ver com Pernambuco, meu querido Marcelo? Por favor, estava ansioso para chegar nessa parte. Porque Pernambuco, que foi o primeiro estado brasileiro a ficar independente, em 1817, com a famosa Revolução Pernambucana, liderada por vários padres, como Padre Miguelinho, como Frei Caneca, se baseou nesses ideais da Revolução Francesa. Principalmente trazidos pela maçonaria. A maçonaria, ela esteve presente em todos os movimentos revolucionários no Brasil, do final do século XVIII e durante o século XIX. Confidência Mineira, Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana já no início do século XIX. E depois, logo depois da Revolução Pernambucana, a gente tem a Confederação do Equador, Frei Caneca mais uma vez à frente, a Confederação do Equador de 1824. Sim. O Brasil já estava independente. Mas olha o que o Frei Caneca disse, para que a gente tenha a convicção dos laços da Confederação do Equador, que Pernambuco liderou, o estado mais aguerrido, por 73 dias ficou independente. Olha que interessante. Frei Caneca disse: somos pernambucanos, mas não somos pernambucanos. Somos brasileiros, mas não somos brasileiros, porque falta ao Brasil aquilo que toda a América tem, que é a República. Toda a América tem a República. Então, quando o Frei Caneca olha para Pernambuco, olha para o Brasil, olha para a América e também diz: somos americanos, mas queremos ser americanos, ele está dizendo que falta o ideal republicano, que vem da influência do pensamento iluminista, tanto o pensamento inglês, do John Locke, como o pensamento dos franceses, né, revolucionários, como Montesquieu, Diderot, etc. e tal. Portanto, a Revolução Francesa, meu querido Marcelo, ela pulverizou o ideal iluminista pelo continente americano e chegou aqui no Brasil, trazido esses ideais pela maçonaria, pelos padres, pelos professores, como os padres do Mosteiro de São Bento. Aliás, no Mosteiro de São Bento, aqui perto de Olinda, né? Sim. Que até hoje eles são referência na cultura pernambucana. Então, é um dia também para que a gente pense, comemore e veja os nossos vínculos com o iluminismo e com a Revolução Francesa. Meu querido professor Lula Couto, a gente pode fazer algum tipo de relação com toda
a essência daquele movimento que culminou com a Revolução, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a semente foi plantada ali, Lula? A semente foi plantada ali. Foi plantada ali porque surgiu exatamente com a Revolução Francesa a Declaração Universal dos Direitos Humanos da época. Sim. Os direitos humanos da época. Uhum. Não é? Esses ideais que nós temos hoje de liberdade, de defesa dos direitos dos povos indígenas, de defesa da comunidade LGBT, da luta contra o racismo, esses ideais têm sim vínculos com os ideais de 200 anos da Revolução Francesa e da Declaração dos Direitos do Homem, lá na Revolução Francesa, em 1789. Então, nós estamos implicados com a Revolução Francesa. A independência dos Estados Unidos não está implicada com a Revolução Francesa, como eu te disse, Sim. porque ocorreu antes, mas ela está implicada com os ideais da Revolução Francesa. Então, quando nos beneficiamos da sua audiência, da audiência do programa Movimento Cultural, para falarmos da Revolução Francesa, nós estamos falando também de Pernambuco e do Brasil. Se a gente observar aquelas cabeças pensantes, né, daquela época, mesmo aqueles que não chegaram aos dias mesmo da Revolução, aqueles que pensaram essa liberdade, essa fraternidade, o que é que você imagina que eles pensariam com as conquistas daquela época em relação aos tempos de hoje, Lula? Pensando aí o quê? 200 anos lá atrás? Talvez, é uma especulação, claro, eles dissessem primeiro, olha só, nós fomos pioneiros, não é? É espetacular. Nós fomos pioneiros, né? Nós fomos pioneiros por essa ideia de combater o autoritarismo, a arrogância desses reis tirânicos, não é? Luís XIV, Sim. Henrique VIII, Sim. Luís XVI, e até aqui no Brasil, viu? Sim. Aqui no Brasil, nós tivemos, o Brasil, Marcelo, foi a única nação da Europa, ou melhor dizendo, a única nação da América que teve um rei de origem europeia, no caso portuguesa, Sim. coroado. Coroado É. aqui, no Rio de Janeiro, que foi Dom João I, porque ele foi o primeiro rei do Brasil. Mas como ele era o sexto João de Portugal, ele também era chamado de Dom João VI. Então esse Dom João, ele foi também um déspota, autoritário, arrogante. E os pernambucanos, quando pegaram em armas e lutaram pela independência de Pernambuco, que constituíram um projeto de constituição em 1817, fizeram o esboço da nossa bandeira, que nós temos até hoje, fizeram um esboço do governo provisório com representantes da sociedade. É claro que aí o ideal abolicionista do fim da escravidão não existia, praticamente. Então, também foi aquela questão que eu falei, me referindo à independência dos Estados Unidos. Quando se falava em liberdade, não se colocava a questão da escravidão em pauta, a não ser em alguns movimentos específicos. Na Bahia, por exemplo, a revolta dos alfaiates, a Conjuração Baiana, sim. Ela teve lideranças negras que colocaram em pauta a ideia de abolir a escravidão. Mas voltando para Pernambuco. Então, esses ideais estiveram presentes aqui em Pernambuco e fortes aqui em Pernambuco. Então, se os revolucionários franceses estivessem vivos hoje, Montesquieu, Diderot, Marat, e, enfim, Rousseau, né, o grande Rousseau, Sim. se eles estivessem vivos hoje, eles diriam. Tudo começou ali, né? Na Inglaterra, com John Locke e outros pensadores, e na França. Mas principalmente na França, que tinha um universo muito grande de pensadores revolucionários. Se você parar para pensar, por exemplo, as constituições do continente americano, Marcelo, Sim. todas elas se baseiam na divisão de três poderes. O executivo, o legislativo e o judiciário. Isso começou lá com os iluministas franceses, né, quando eles pararam para pensar e perceberam
que essa ideia de concentrar todo o poder em sua mão, como aqui tinha o Dom João concentrando todo o poder em sua mão, não era correto. E você sabia, Marcelo, que os portugueses também fizeram sua revolução? Por favor, Lula. Foi 3 anos após a Revolução Pernambucana, quando os pernambucanos foram derrotados, o Recife foi cercado, aquela parte do Recife antigo foi cercada, o Recife foi bombardeado, padres morreram, foram presos, padres foram executados, lideranças foram executadas. Então, 3 anos depois, em 1820, os franceses fizeram a sua revolução. A Revolução do Porto, porque ela começa na cidade do Porto, em Portugal. E essa Revolução do Porto, para dizer assim de uma forma mais didática e simples, ela foi a Revolução Francesa, só que de Portugal. A Revolução do Porto, ela chegou para Dom João, que estava aqui no Rio de Janeiro, e disse: olha, o seu poder absolutista acabou. Volte para Portugal. Você sabe que Dom João ficou conhecido como João, o Rei Fujão. Porque fugiu de Napoleão para se proteger aqui no Brasil. Sim. Os portugueses ficaram abandonados pelo rei, né? Então, a exigência dos revolucionários portugueses, em 1820, foi: volte para Portugal, assine a convocação de uma Assembleia Constituinte, para que essa Assembleia faça a primeira Constituição do Império Português, e aceite que você agora é um rei dentro de uma monarquia constitucional. Não há mais monarquia absolutista em Portugal. Então, aqui em Pernambuco, alguns até comemoraram no início essa Revolução do Porto, porque foi como se fosse um revide dos ideais iluministas para com aquele rei que perseguiu os pernambucanos da Revolução de 17. Lembrando que foi exatamente a mãe de Dom João que autorizou, que assinou lá a carta de autorização para a prisão e a execução das lideranças, por exemplo, da Inconfidência Mineira, como no caso de Tiradentes. Então, esse tipo de absolutismo, ele começa a acabar com os ideais iluministas. E a Revolução Francesa foi um fato histórico que pulverizou esses ideais pelo mundo. E até hoje, quando a ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, diante da sua pergunta, quando a ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, diante da sua pergunta, depois da tragédia que foi a Segunda Guerra, depois da banalidade do mal, com a terrível realidade do Holocausto, revelado para o mundo, ela se constitui como uma instituição para recuperar o prestígio de uma possível instituição internacional, devido ao fracasso da instituição anterior, que foi a Liga das Nações. Não é à toa que a ONU ela faz a Declaração dos Direitos Humanos, Direitos Universais, que repercute na nossa última Constituição. E quando ela faz essa declaração, ela faz tendo como base o pensamento iluminista dos revolucionários franceses, dos pensadores ingleses e também dos pensadores dos Estados Unidos da América. Enfim, quando você veja como as coisas estão vinculadas, não é, Marcelo? A gente pensa que é só um fato isolado na França, mas não é. Verdade. A história ela faz conexões. Verdade. Então, quando você pega a nossa última Constituição, de 1988, você sabe que ela ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Sim. Porque ela foi a primeira Constituição que deu amplos direitos para setores e para situações que não tinham antes direito, como o voto analfabeto, o voto do adolescente de 16, 17 anos, os direitos dos povos indígenas, a preservação das terras dos povos indígenas. Não é à toa que o grandíssimo Ulisses Guimarães batizou essa Constituição como a Constituição Cidadã. Então, aonde você lê, Marcelo e os nossos ouvintes, aonde você escutar, Marcelo e os nossos ouvintes, o nome cidadania, direitos, liberdade, está lá no nascedouro o pensamento revolucionário
dos iluministas pelo mundo afora. Espetacular, mas que aula, a gente só tem a lhe agradecer. Se tiver algo mais a falar, fique à vontade, Lula, é sempre um prazer escutá-lo, amigo. É um prazer meu, Marcelo. Eu também quero agradecer a você, a equipe da Rádio Jornal e principalmente aos nossos queridos ouvintes. Um abraço grande e boa noite. Um abraço, boa noite, abração, Lula. Nosso historiador Lula Couto, trazendo essa história fantástica, né, no quadro Tudo é História. 14 de julho de 1789, a Revolução Francesa, aqui no Movimento Cultural.